Ou o que exatamente um ministro da infraestrutura, que é inclusive da primeira leva dos ministros do atual governo, o que tu faz? Como é que é o teu dia a dia? Tu acorda e vai fazer o quê, cara? Infraestrutura. Vai asfaltar a rua. É isso? É por aí. Já acorda, caralho. Sonhei com um caminhão de asfalto como? Tu já sonhou que tava asfaltando alguma coisa? Não. Eles falam tanto, né? Vai que pega no inconsciente. Nossa, pô, ele tava falando ali de uns comentários dos caras te zoando aí que, porra, o tempo de estar no Flow já dava pra ter asfaltado várias ruas. não sei Verdade. o quê. Mas isso é uma coisa bacana, porque no final das contas motiva a gente demais, né? O presidente ele estimulou a gente a criar um canal direto com o cidadão. E a gente tem feito isso por meio das redes sociais. Então foi uma determinação dele, ele gosta dessa comunicação direta. A gente, assim, mergulhou de cabeça nisso. E é uma coisa interessante, as pessoas começaram a acompanhar a infraestrutura, porque a infraestrutura não é um tema, às vezes, simples, tem muita coisa técnica, às vezes é até chato. E as pessoas acompanham, elas estão vendo o que a gente está fazendo. E aí, é lógico, o Brasil tem uma deficiência enorme de infraestrutura, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas as pessoas também aprenderam, em função dessa comunicação, a serem tolerantes conosco. Olha, eu estou vendo que você está asfaltando aqui, você fez tal obra, você completou tal coisa, mas dá uma olhadinha nisso aqui para mim também, que está ruim. Então não tem aquela, seu filho da mãe, pô, isso aqui tá uma merda e tal. Uhum. Não, pô, você trabalhou bem lá, estou vendo que você está se esforçando, mas olha isso aqui para mim. Tem uma outra coisa que é legal, que é a comunicação direta com quem está na ponta. Por exemplo, os grupos de WhatsApp de caminhoneiros, né? Eu estou em vários, em 43. Então converso com eles mandam mensagem no privado e tal. Viraram fiscais de rodovia. Então, eles passam, às vezes, numa rodovia e mandam mensagem: ministro, olha, isso aqui está ruim, olha, quebrei meu caminhão em tal buraco, dá uma olhada nisso para gente. Olha, o encontro da ponte ali está com problema, vê se não dá para ajeitar. A sinalização está errada. E eles têm razão. Às vezes, você manda uma mensagem para o DENIT vai lá, faz o reparo, aí eu já dou o feedback, já mando de volta. Então, quando você imaginar que o caminhoneiro ia ter um link direto com o Ministério da Infraestrutura, ia falar direto com o ministro, sim, e é legal para pedir a obra para o cara e você... Uma vez aconteceu uma coisa engraçada. De sábado para domingo, de sexta para sábado, 2 horas da manhã, o caminhoneiro mandou uma mensagem: ministro, acabei de quebrar meu caminhão porque eu bati neste buraco, tá andando nessa BR e tal. Aí eu respondi para ele 3 horas da manhã. Opa, ok. Aí 3 horas da manhã eu já mandei a mensagem pro diretor-geral do DENIT. Coitado, né? Assim. Aí, ele deve estar assim, chegou uma mensagem do ministro da infraestrutura. Não, acho que ele fala assim... Não posso ignorar, né? Que merda. Eu acho que ele fala assim: vou cagar amanhã de manhãzinha cedo, eu vejo. aí ele, assim, me mandou a resposta e me mandou as fotos. Olha, já acionei a empresa de manutenção, ela já está fazendo serviço, amanhã está pronto. Quando o caminhoneiro passou descarregado já no trajeto de volta, ele viu a obra feita, aí ele fez um vídeo, agradeceu, e aquilo viraliza nos grupos. Então é muito bacana esse feedback com eles. E o que a gente faz, né? Tem uma confusão grande, né? Por que o Ministério da Infraestrutura faz? Porque a infraestrutura é um nome muito amplo, né? Na verdade, a gente cuida da infraestrutura de transportes. Então, a gente cuida dos portos, das rodovias, das ferrovias e dos aeroportos. Porque tem a questão, por exemplo, do saneamento básico, que está no Ministério do Desenvolvimento Regional, da mobilidade urbana, que também está no MDR, né? da habitação. São temas de infraestrutura, mas que estão em outra pasta. E a lógica para a distribuição dessas pastas foi a competência. Então, aquilo que era de competência federal ficou no Ministério da Infraestrutura. Aquilo que é feito por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, na parte de fomento ou apoio financeiro, mas é competência local, no caso da mobilidade, que é competência do município, do saneamento, que é competência do município, ou de uma competência residual do Estado, aquilo ficou no MDR. Então, fica... É mais lógico, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional está cuidando da segurança hídrica, da mobilidade urbana, do saneamento, sempre trabalhando com os entes da federação, com estados ou municípios, e a gente está cuidando da infraestrutura de transporte federal, aquilo que está no Sistema Federal de Viação. E essa interação aí funciona legal, na tua opinião? Tipo, existe uma comunicação entre vocês para que as coisas andem da melhor maneira possível? Existe. É um sistema que está funcionando? Funciona. Assim, é muito comum, às vezes, alguém nos procurar, e é lógico, o cara chega: olha, eu preciso de uma cobertura para a minha arena. Eu tive Presidente Prudente agora no final de semana, o prefeito chegou: olha, eu preciso de uma cobertura para a minha arena. Pô, prefeito, legal, olha só, nós vamos encaminhar isso aqui para o Ministério da Cidadania, que lá tem a Secretaria Especial do Esporte, ali eles vão poder fomentar isso.
E é muito comum, olha, pô, eu tenho esse projeto aqui, eu tenho problema com drenagem urbana. Opa, drenagem urbana? Perfeitamente. Então vamos trazer isso aqui para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro Marinho vai te ajudar nisso. Tem programa para isso, etc. Vão precisar de recursos, mas aí a gente pode ir no parlamento, conseguir uma emenda, enfim. E assim a gente vai tentando arrumar as coisas. Assim, tem muita conversa, tem muita interação. Entendi. Tem uma pergunta que eu queria saber e o Dória também queria saber, porque ele na verdade que sugeriu, né? Por que... Mas eu também queria saber isso. Por que não tem um trem que vai de São Paulo pro Rio, meu? Por que não tem essa porra? É tipo... Mano, é um trem, é fácil. A gente já inventou isso faz muito tempo, tá ligado? É fácil, mas é caro pra caramba. Mas ia ser muito bom, não ia ser muito bom? Aí, o que acontece, né? A grande questão é a viabilidade financeira mesmo. Então, lá atrás, né, se ventilou muito a ideia de vamos fazer o trem-bala Rio-São Paulo. E o que não fez esse projeto prosperar? Uma incerteza muito grande do ponto de vista de engenharia, então tem uma questão topográfica para você vencer. O trem ele precisa se acomodar, né, a determinados raios de curvatura, volume, inclinações de rampa, enfim. Então, isso torna a obra muito cara. A gente está falando de uma obra que não se sabia exatamente quanto é que custava, mas está na ordem ali de, sei lá, 40 bi, talvez até mais. Para isso funcionar, você precisa ter headways muito baixos, ou seja, a distância entre trens muito pequena, e trabalhar sempre com ocupação máxima e com valores de tarifa altos. E aí você percebe o seguinte, hoje, a grande limitação para a gente ter trem de passageiro no Brasil é que a gente ainda não percebeu que não é tarifa que remunera o serviço que vai botar um projeto desse de pé. Por exemplo, a gente está fazendo muita concessão ferroviária, retomamos o transporte ferroviário no Brasil. Pô, legal. E todo mundo me pergunta, que é um desejo do brasileiro. Essa sua dúvida é a dúvida do brasileiro geral. Todo mundo pergunta, pô, mas e o trem de passageiro? Eu quero andar de trem. Todo mundo tem esse desejo. Acho que o pessoal vai lá para fora, ou a turma mais antiga andou de trem de passageiro no Brasil. Todo país desenvolvido de verdade tem uma malha ferroviária incrível, né? Exato. Faz parte do desenvolvimento de um país. Se você pegar as nossas concessões, não tem vedação ao transporte passageiro. Ou seja, o concessionário poderia operar passageiro. Por que ele não opera? Porque eu vou suprimir capacidade da via, né? Vou subtrair alguns pares de trem-dia daquela via, e é uma operação que não vai gerar receita, né? Porque é muito melhor estar operando carga, dá muito mais dinheiro, né? Torna o negócio muito mais atrativo. Sempre quem governa a operação é a operação de passageiro, por causa da questão de segurança, etc. Existe um trem de carga que vai de São Paulo para o Rio? Existe. Ah, existe? Existe. Existe a linha da MRS que faz Rio de Janeiro-São Paulo. Entendi. Então, o que a gente precisa para dar esse passo na direção do trem de passageiros? Perceber que as operações, e uma coisa que o americano percebeu no século XIX, que as operações de passageiro vão ficar de pé a partir do momento que a gente aprender a explorar as receitas acessórias, que a gente conjugar operações de real estate, operações imobiliárias com a exploração da linha. Entendi. E esse passo pode ser dado a partir do momento que a gente aprovar ou mudar o nosso marco legal e trazer as autorizações para o nosso transporte ferroviário. O que é isso? Hoje, fazer ferrovia no Brasil é uma exclusividade do Estado, o que não faz o menor sentido, cá para nós. A gente já venceu essa barreira nos portos. Hoje, se um empreendedor quer tomar um risco de engenharia, quer fazer um terminal privado, ele vai lá, pede para fazer um investimento, ele demonstra que tem posse da área, que tem fruição da área, que tem condição de licenciar e financiar aquele investimento, ele vai lá e faz, toma o risco. A gente deu essa virada de chave em 93, com a nova lei dos portos, e em 2003 nós demos outra virada de chave importante, que foi, olha, o porto privado vai poder também operar carga de terceiro e não só carga própria. Foi um boom. O que acontece? Hoje, 2/3 da carga movimentada nos portos brasileiros é movimentada em terminais privados. Os terminais privados superaram em muito os portos públicos. Que legal, isso é da hora. Então, isso é muito bacana. E aí, a mesma coisa, esse mesmo passo a gente tem que dar no transporte ferroviário. Por exemplo, se o cara quer tomar risco de engenharia e ele tem um plano de negócio, às vezes, bilionário, por que ele não pode fazer a ferrovia dele? Vou dar um exemplo. Nós temos papeleiras, indústrias de celulose no Mato Grosso do Sul, com investimentos de 15 bi, 10 bi. Por que o cara não pode usar 2,5 bi e recuperar a Malha Oeste e fazer o transporte dele de ferrovia para o Porto de Santos? Que a logística de celulose do Mato Grosso do Sul para Santos é de caminhão. Ou por que ele não pode fazer um ramal de Aparecida do Taboado, onde ela vai se conectar com a Malha Paulista até Três Lagoas? Isso assim, a gente está falando de um ramal de 1 bilhão e pouco.
É porque ele não pode fazer, porque é exclusividade do Estado. É o marco legal que é o define marco isso. legal. Então a gente precisa romper isso. Existe alguma movimentação para mudar o Existe, marco legal? A gente está trabalhando para mudar esse marco legal. Como que é para trabalhar para mudar o marco legal? Como que a gente muda essa A gente porra? tenta, nós encaminhamos, né, e patrocinamos um projeto de lei no Congresso, que ele ainda não andou, não está andando. Se ele não andar, a gente tem a opção também de uma medida provisória, que talvez seja uma questão de urgência agora, a gente promover investimento. Eu acho que uma das soluções para a pandemia é a gente jogar investimento, que o nosso desafio a partir de agora vai ser gerar emprego. Com certeza. Então, quanto mais investimento, mais emprego, e é uma forma de a gente dar esse passo. No século XIX, de 1854 a 1913, nós tivemos um boom ferroviário no Brasil, com ferrovias autorizadas, todas privadas. Por que elas se tornaram públicas? Porque elas quebraram na década de 30, com a crise de 29, a crise do café, e o governo foi lá e encampou essas ferrovias que tinham dívida com financiadores. Nos Estados Unidos, até hoje, as ferrovias são privadas. Então, as ferrovias são autorizadas. Por isso, lá eu tenho 7 grandes operadores ferroviários e eu tenho 600 operadores de short lines. Eles têm 270 mil quilômetros de ferrovia, contra 28 mil quilômetros que nós temos aqui. E estamos fazendo bastante. Assim, a gente já contratou 30 bi de investimento privado em ferrovia. A gente deve chegar até o final do ano que vem com 60 bi. É um impulso ferroviário sem precedente. A gente está plantando as sementinhas que vão fazer com que o transporte ferroviário chegue lá em 2035 com 35%, 36% de participação na matriz de transporte. Então a gente sai dos 20% de hoje para 35%, 36%. A gente vai chegar perto do que um país desenvolvido tem, que é em torno de 40%.